Existe um outro modificador bem legal que simula aquela ideia de vento, é exatamente o deformador Wind. Para você trabalhar com ele, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou criar um plane. Para criar um plane, ó, clique e segura nas opções dos nossos primitivos, né, que são os objetos iniciais. A gente vai clicar aqui ó, em Plane. O plane é um plano, é como se fosse uma folha. Só que a diferença é que na aba de Objects você tem a quantidade de segmentos. Então, quanto mais segmentos, ó, mais definição ele tem, certo? Então, mas um plane é isso, nada de complicado. É como se ele fosse um grande polígono e você pode escolher quantas divisões ele tem. Você também tem a largura e a altura dele, que são opções padrões que a gente vê sempre, tá? Nem vou explicar isso aqui para você porque é extremamente simples. Na parte de Orientation, a gente tem a orientação. Qual eixo ele vai se basear para criar o nosso objeto? Aqui eu vou colocar mais Z. E aí ele vai ficar projetado no sentido do eixo Z, que é nesse sentido ali, né? Para o fundo, é como se ele estivesse de pé na nossa frente. Ou se você visualiza pela aba de Front, ele está exatamente de frente. Por quê? Porque a gente disse para ele ser projetado no eixo Z. Então esse aqui é o nosso plane. Agora eu vou lá em cima, nas opções dos meus deformadores, ó, clique e segura, a gente vai escolher a opção de Wind. Você pode ver que até o desenho dele é um tipo de bandeirinha. Então cliquei, pronto, já apliquei o meu Wind. Para ele funcionar, arrasta ele para ele ser filho do plane. Pronto, já houve uma distorção maluca aqui. O legal de você visualizar como o plane influencia o seu objeto e ver o grande poder que ele tem é você ativar aqui a opção de assistir à animação. A gente vai falar sobre animações um pouco mais para frente. Por enquanto, não arranque os cabelos com relação a isso. É só clicar nesse botãozinho aí de play. Quando a gente faz isso, ó, eu já consigo assistir uma animação. Então esse deformador por padrão já anima os seus elementos. Muito bem, agora a gente vai clicar em cima do deformador Wind para acessar as opções dele na parte de Attributes e na aba de Objects a gente tem algumas coisas que a gente pode mudar que vai ficar muito legal isso aqui. Primeira delas, eu tenho Amplitude. Se você vem e coloca uma amplitude mais baixa, ó, quase não tem variação. Se você aumenta a amplitude, a distorção é bem maior no objeto que a gente tem. Olha só, é uma distorção bem louca. Ele está fazendo como é que eu posso dizer? Essa variação, essa mudança brusca, tum, né? Dá um tranco quando ele chega no final, porque na verdade o que acontece? A nossa timeline tem 3 segundos de duração, então ela está começando, né? Esse carinha aqui começa no canto esquerdo, ele vai até o direito. Quando chega aqui no direito, que é o tempo final de 3 segundos, que é mais ou menos aqui, ó, ele volta para o início. Então por isso que ele dá esse tranco aqui meio maluco. Não esquenta com isso não, tá? O importante é a gente ver o que o deformador faz agora. Fora aqui o amplitude, você tem o size. Quanto menor o size, mais alien vai ficar essa sensação. Parece uma coisa de outro planeta, né? Olha só que negócio louco. Coloquei o size em 40 centímetros, fica essa coisa estranha pra caramba. Então o size é isso, é quanto de área ele vai influenciar. Vou colocar um sizezinho aqui um pouco maior, vou colocar um 132, ó, então ele não influencia tanto. Embaixo a gente tem a parte de frequency. Quanto maior a frequency, mais ele vai se mexer no tempo. É como se o vento estivesse num dia meio... quando a chuva vai chegar, um pouco antes de chegar a chuva, né, vem aquele ventão, aquela loucura. Então o frequency seria mais ou menos isso, o quanto ele vai influenciar a nossa bandeirinha. Logo embaixo você tem o turbulence. O turbulence seria quanto de turbulência ele vai ter. Falando assim é meio maluquice, né? O que é a turbulência? É o quanto de variação ele vai ter nesse carinha aqui, se baseando no eixo X e no eixo Y. Então seria o quanto de bagunça ele vai fazer mesmo. Se você coloca a turbulência em 0, tá vendo que tá mexendo, mas tá mexendo muito proporcional? Se você aumenta a turbulência, ó, ele bagunça tudo. Então a turbulência pode ir desde 0 até 100%. Se você coloca mais, ó, ela influencia tanto o eixo Y quanto o eixo X. Eu não sei porquê, mas eu tenho uma impressão de que essa bandeira está andando. Mas tudo bem, vamos lá. Vou deixar esse turbulente aqui no valor de 20, mais ou menos. Aqui embaixo você tem o FX e o FY. O que é isso? Seria uma maneira de você trabalhar individualmente nos eixos X e Y. Então se você aumenta o X aqui, ó, olha só o quanto ele está mexendo no X e está mexendo pouco no Y. Se você coloca, por exemplo, 1 no X e aumenta muito aqui o Y, ó,
ele cria muito mais ondas. Então é um tipo de frequência individual para cada um dos eixos que a gente tem. Eu vou colocar aqui Reset All. Deixa eu só aplicar de novo um outro Wind por enquanto, só para a gente começar do zero, vai ficar bem mais fácil da gente trabalhar. Então eu vou jogar ele aqui, ó, Wind, vou dar um Play e vou aumentar um pouco a amplitude aqui. Na verdade, amplitude não, vou aumentar um pouco a frequência para ele influenciar um pouco mais. Só quero te mostrar uma última coisa aqui, ó. Beleza, tenho essa frequência. A gente tem aqui embaixo também essa opção de flag. Se você não habilita o flag, ele acaba mexendo de uma forma mais solta no seu objeto. Se você coloca o flag, o que você pode fazer? Com o Wind selecionado no painel de Objects, vem com a ferramenta de movimentação e clica aqui, por exemplo, ó, no eixo X e puxa para o lado. Olha só que legal. O local onde eu deixo esse ponto aqui, né, dos meus 3 eixos, é como se fosse uma base fixa para a minha bandeira. Então tá vendo que só mexe a partir dali? É como se eu tivesse realmente um vento chacoalhando esse cara aqui. Então esse é o modificador de Wind. Só a critério de como se fosse uma brincadeirinha mesmo, vou criar um cilindro aqui, vou mudar as opções do radius dele, vou deixar o radius dele com 10. E o height dele, né, eu vou aumentar um pouquinho, vou colocar 1000. Se você quiser pode fazer comigo, é só para te mostrar. Usando os 4 eixos, vou selecionar o cilindro e vou posicionar ele bem aqui, ó, na partezinha da base da minha bandeira. E aqui, na perspectiva, eu vou descer. Pronto, a gente já tem uma bandeira, tá vendo? Só usando aí um plane, o modificador Wind e um cilindro. Olha só que da hora.